Visto para procura de trabalho aqui em Portugal. Será que isso é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? Bom, fica comigo aí que você vai entender mais sobre esse processo. Primeira coisa que a gente tem que entender é esse processo, esse projeto, na verdade, foi aprovado no dia 21 desse mês de julho e segue para a sanção presidencial, ou seja, ainda não está em vigor, tudo bem? Algumas coisas ainda estão subtendidas, ainda vai vir a legislação completa sobre esse assunto, então não dá para definir, dizer com tanta clareza sobre o passo a passo para a emissão desse visto, quais serão os pormenores, né, as entrelinhas, como tem em todas as coisas. Então, o que a gente tem são informações superficiais que já soltaram para nós, né? Vamos lá. Como todas as coisas, tem seus pontos negativos e seus pontos positivos. Tem regras a serem cumpridas. E elas são as seguintes. Como ponto positivo, a gente tem basicamente que você vai poder fazer a imigração de forma totalmente transparente e legalizada, sem problema nenhum. Então, vai passar lá pela imigração do aeroporto e você não vai ser questionado com muitas coisas. Você tem o visto e pronto, pode entrar. Esse é o principal ponto positivo. Em relação aos pontos negativos, nós temos alguns. O primeiro é a validade. Esse visto ele vai ter duração de 120 dias, ou seja, os primeiros 4 meses, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, ou seja, prazo total de 6 meses. Passou esse prazo, não conseguiu? Volta, tem que voltar. O visto provavelmente não vai servir para autônomos, ou seja, você vai ter que conseguir um contrato de trabalho. E isso é algo difícil, porque quando o pessoal chega aqui, o imigrante chega aqui, ele normalmente vai conseguir um trabalho com recibo verde, né? E como é essa diferença? Contrato de trabalho, recibo verde. O contrato de trabalho, ele se assemelha à carteira assinada do Brasil. Então, você vai chegar num trabalho, conseguir um trabalho, eles vão assinar a sua carteira. O recibo verde, isso seria o contrato de trabalho, tá? Já o recibo verde é como se você abrisse um MEI no Brasil e você prestasse serviço para outra empresa. Ao final do mês, você emitiria a nota fiscal de serviços prestados para aquela empresa e a empresa efetuaria o pagamento para você. É o caso do recibo verde. Você presta serviço para uma empresa, você não tem contrato, você não tem carteira assinada, certo? E essa é a modalidade mais comum de se encontrar aqui para o imigrante. E ao que tudo indica, essa lei exige que seja um contrato de trabalho, ou seja, é um ponto negativo, é algo mais difícil de se conseguir, né? Quem é que pode solicitar esse visto? Qualquer cidadão que não faça parte da União Europeia. Haja vista que o cidadão europeu ele pode transitar e trabalhar em qualquer país que faça parte da União Europeia sem visto, sem burocracia alguma. Temos algumas exigências a serem cumpridas. A primeira delas, você tem que comprovar a subsistência nesse período de procura, ou seja, você tem que comprovar que tem dinheiro para se manter, mesmo que não tenha encontrado trabalho. Você não pode ter sido condenado por nenhum tipo de crime, ou seja, você não pode oferecer risco ao país, então você tem que ter a certidão negativa emitida e comprovar que não responde a nada, não foi condenado a nada. A pessoa que se submete a esse tipo de visto também, você tem que ter a passagem de volta comprada com no máximo 6 meses para frente, que é o período de validade. Então, caso você não consiga o trabalho, você tem que ter já a passagem de volta. Então, esse é um pré-requisito para você conseguir esse visto. Você tem que ter já a passagem de volta comprada. Depois de conseguir trabalho, você vai dar entrada junto ao CEF, como já funciona em outros processos aqui, para que você consiga a sua residência, o seu título de residente temporário. E provavelmente o reagrupamento familiar só vai acontecer depois desse processo,
você não vai ter como já fazer o reagrupamento familiar enquanto ainda está procurando trabalho. É o que provavelmente vai acontecer. Em relação à saúde pública, o cidadão que se submeter a esse visto, que vier para Portugal com esse visto, ele continua com a exigência de vir para Portugal com o PB4 válido. Só depois de você dar entrada em todo o processo, depois que você de fato ficar aqui, é que você vai poder dar entrada no seu pedido de número de utente, que é como se fosse o SUS do Brasil. Só que com a diferença, aqui tudo é pago. São valores simbólicos para quem tem o número de utente, uma consulta, você, sei lá, vai pagar 4, 5 euros, é coisa pouca, mas você paga. Enfim, terminado esse prazo, caso você não tenha conseguido o trabalho, com o contrato de trabalho, você deve voltar para o seu país de origem e só pode dar entrada novamente com 1 ano. Isso é o que provavelmente vai estar em vigor. E ainda tem mais um detalhe. Ainda não se sabe quem vai ser contemplado com essa lei. Então, talvez você queira vir para cá para ser garçom, ser babá, talvez você não possa dar entrada com esse visto. Talvez seja alguma demanda específica que o governo português busca suprir. Ainda tem que esperar para ver quais serão os detalhes dessa lei. No mais, é isso aí. Quando sair mais atualizações, nós voltaremos aqui para gravar um vídeo, para falar mais sobre isso para vocês. E, por enquanto, é isso aí. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.